Gente, hoje em dia não dá pra gente falar de cura emocional, de cura espiritual e efetivamente de a gente melhorar os nossos sentimentos, emoções e automaticamente a atitude se a gente não melhorar a nossa autoestima. Por quê? Porque sim, a autoestima é o que está movendo os dias de hoje, sim, principalmente quando eu falo com mulheres. Então sim, volto hoje aqui com meu espelhinho, volto com o meu batonzinho pra gente retomar esse assunto, mas de um jeito um pouquinho diferente hoje, ok? Fica comigo e acompanha, que vai valer a pena a mensagem desse vídeo. A imagem, ela conta muito hoje na sociedade. A gente não pode dizer que não. Existem padrões pré-estipulados, sim, e como eu já tinha falado aqui no vídeo anterior, que eu também falei de autoestima não é somente a questão da imagem física. Mas lembra que eu falei para vocês que ela é composta por 4 aspectos, por 4 conceitos, 4 pilares? E esses 4 pilares, eles são muito mais do que simplesmente o meu reflexo no espelho. Então, quando a gente olha para esses 4 pilares, quais são eles? De novo, né? Autoconceito, quem sou eu? Identidade, essência, tem como eu me curar se eu não souber quem eu sou? Segundo, autoeficácia, quanto eu sou capaz, o que eu acho que eu consigo, o que eu acho que eu não consigo, certo? Depois, autoimagem, sim, aí a gente está falando do nosso batonzinho, da comparação das redes sociais, dos padrões e de onde a gente está colocando efetivamente a importância da autoimagem e do quanto ela vem nos oprimindo cada vez mais nos dias de hoje, ok? E sim, a gente deixa, gente. É praticamente impossível a gente bloquear isso. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais do todo, porque a gente precisa sim blindar nossa mente. E depois da autoimagem, a gente ainda tem o autorreforço, que é o quanto eu valorizo as minhas pequenas conquistas todos os dias. Quanto eu enxergo realmente as coisas boas que eu estou fazendo, os meus pontos positivos efetivamente, ou eu só tô me rebaixando. E aí fica quase impossível de a gente continuar esse processo de autoconhecimento, de cura. E aí a gente vem aqui, fala do perdão, traz diversos temas ali que são bem delicados, mas todos eles vão barrar no mesmo lugar se eu não tiver a parte da autoestima bem definida. E vamos ser muito sinceros, nos dias de hoje, se a gente pegar só esses 4 pilares da autoestima, eles já não determinam praticamente tudo a respeito do nosso autoconhecimento, da nossa identidade, da nossa capacidade. Então, se a gente não tratar ele, a gente consegue tratar o resto? Não consegue, gente. Então a gente volta nesse assunto aqui hoje, mas com uma roupagem um pouquinho diferente. Vamos entender que tratar a nossa autoestima hoje é muito mais importante do que a gente pensa. Vamos entender desses 4 pilares, qual deles eu tenho maior dificuldade? Vamos entender onde é que eu estou sendo mais afetada, ou onde eu consigo trabalhar melhor, onde eu me entendo melhor, onde eu nem consigo me entender deles. Porque eu falar de autoestima no âmbito geral é até injusto depois de eu explicar tudo que compõe a autoestima, certo? Então vamos fatiar esse assunto um pouquinho e vamos lembrar que é muito mais do que simplesmente a imagem do espelho e ela por si só já teria um poder total de acabar principalmente com nós mulheres, se a gente não souber blindar muito bem a nossa mente, nos deixando inseguras, nos deixando com medo, desconfiadas, cada vez menos querendo ou acreditando, né, em relacionamentos, acreditando nas pessoas, cada vez mais se comparando, que é totalmente destrutivo para a nossa saúde física e mental, impedindo que a gente trate o nosso perdão, porque o perdão ele já é uma consequência de uma atitude que a gente teve por falta de autoconhecimento, por falta de autoestima, vai gerar uma situação que depois vai gerar uma situação de perdão. Vocês conseguem entender que isso é um efeito em cadeia? A gente está lidando aqui com coisas muito maiores. Então meu convite hoje é que a gente pare um pouquinho e analise esse aspecto como um todo, como ele é realmente, muito maior. E a gente entenda qual a parte dele que eu preciso trabalhar nesse momento. Podem deixar nos comentários, gente, a gente pode trazer esse assunto individualmente nos próximos vídeos. Mas é importante que a gente entenda os pontos principais que a gente precisa trabalhar para a gente avançar. Aqui existe um conflito comigo mesma, eu não sei se vocês notaram, mas eu venho de uma narrativa muito mais dócil, muito mais profunda nos últimos vídeos. Isso é praticamente uma adaptação
ao que o público quer ouvir. Eu sou uma pessoa que eu tenho esse jeito de falar, que é realmente um pouco mais forte, porque foi a forma como eu fui criada e eu trouxe em diversos vídeos aqui. Olha, gente, olha a loucura. Graças a Deus eu tenho um mentor aí que me ajuda muito, que diz que não sabe se eu mereço uma medalha ou uma camisa de força, que me fez ver o seguinte: em algum momento eu me adaptei tanto que eu já tô criando uma nova máscara. Não, gente, vamos parar. A partir do momento que eu identifiquei que eu tô fazendo isso, que tipo de mensagem eu quero passar para vocês? Uma mensagem verdadeira. Então vamos começar parando com aquela coisa de a mensagem é profunda, óbvio. Se eu vou falar de perdão, ela é profunda. Agora, se a gente tem que chegar aqui e dizer, gente, parou tudo, se a gente não tratar isso, a gente não vai avançar, é isso que a gente tem que fazer. Essa sou eu, reconhecendo a minha identidade, assumindo a minha essência e trazendo como conteúdo para agregar na vida de vocês de verdade. Agora eu convido vocês, deixem nos comentários qual dos 4 pilares vocês têm mais dificuldade e vamos fatiar esse assunto nos próximos vídeos. Porque assim como o perdão, ele é muito mais profundo do que a gente pensa e muito mais sério do que a gente trata. Quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de praticamente tratar tudo dentro de nós e não só a imagem no espelho, como o mundo está acostumado a dizer. E aí sim a gente dá um passo à frente. Afinal de contas, a gente não está aqui para fingir que se ajuda, a gente está aqui para se ajudar. Então vamos ser verdadeiros, né? Começo eu aqui tirando a minha máscara para vocês e convido vocês a virem comigo fazer o mesmo. Vamos voltar 2 casas e vamos começar de novo. Isso não é para ser um teatro, isso é para ser real. Porque se a gente não cura isso, a gente não cura mais nada. E é isso. Espero que gostem. Espero vocês nos comentários e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.